Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos retornando aí com conversas matemáticas essa semana, depois desse período aí que nós tivemos aí, né, com outros tipos de atividades. E hoje aí, professor Heitor, vamos trazer dicas aí para o pessoal do ensino fundamental, do material 21, falando um pouco sobre sustentabilidade. O Heitor vai dar um olá para vocês aí e eu vou dar sequência. Beleza, Rodrigo. Obrigado. Senti muito essa falta aí, tá? Prazer estar aí Tamo aí, novamente. Vamos lá. Bora mais bacana. uma dica aí. Abraço. Bora lá, pessoal. Então, gente, a gente está trazendo nesse material, né, de matemática um assunto bem importante que todos nós temos que nos preocupar, que é em relação às fontes alternativas de energia. A gente viu aí nas últimas 2 semanas, né, uma situação aqui no Brasil, né, sobre pane de energia elétrica, né, apagão, né, lá no Amapá, né, no estado da região norte do Brasil. E é justamente sobre isso que a gente está falando. O que os países precisam fazer para a gente poder ter outras fontes de energia alternativa, né? Então, o nosso material vai falar um pouco sobre isso. Aqui vocês estão vendo aqui, né, como se fosse um infográfico, assim, na verdade é um desenho alternativo, mostrando para vocês, né, que ele foi tirado da revista Brasil Escola, mostrando algumas fontes de energia alternativa que a gente tem, né? Então, vocês podem observar a energia solar, que a gente vê hoje muitas casas, né, com aquelas placas que vão captar, né, energia que vem do sol, para depois se transformar em energia elétrica, energia dos oceanos, né? Energia eólica, né? A gente tem muitos aqui na região nordeste do país, né? Que é esse desenho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, aparecendo um catavento, né? Os biocombustíveis, né? Que o pessoal de Ciência da Natureza já deve ter falado com vocês a respeito, né? Alguns veículos hoje já funcionam com esses biocombustíveis, né? E a energia geotérmica também, que é uma energia muito utilizada. Só uma coisa importante, né? Vocês poderem pesquisar sobre energias que não são renováveis também, para vocês verem a importância disso daqui. Tá joia? Então, aqui é mais uma questão de informação. A gente gostaria que vocês fizessem uma leitura disso aqui para poder trabalhar. Bom, para complementar essa parte aqui, a gente está trazendo um gráfico para vocês, logo no início da atividade. Esse gráfico está trazendo um relatório que foi feito em 2019, tá? Dá para vocês acompanharem aqui por esse site, é só dar um clique aqui, vocês conseguem ver, tá? Sobre os investimentos feitos pelas principais potências do mundo em energias renováveis, tá? Então, mais uma vez, né, a equipe da matemática está trazendo para vocês um gráfico aqui, que é um gráfico aqui de barras, né, horizontais. Então, vocês têm que ficar atento, né, que esse gráfico vai falar dos investimentos, né, de janeiro de 2010 ao fim de junho de 2019. O título do gráfico é importante, e aqui, ó, em bilhões de dólares. Então, observa lá que a China é o país que mais tem investido em energias renováveis, tá? Então, aqui, para fazer a leitura melhor desse gráfico, a gente tem aqui, ó, como a gente já tinha trabalhado algumas vezes, o nosso eixo aqui, né, vertical, que está mostrando os países aí, em escala aqui, né, crescente, né, e aqui a gente tem aqui no eixo horizontal, né, se você olhar aqui, ó, as quantidades representadas, né, em bilhões de dólares de investimentos de cada país. Ó, a China merece destaque, é o país que mais tem investido, né, seguido dos Estados Unidos e Japão. Os outros países a gente não colocou os valores aqui, mas é possível a gente tentar fazer uma certa aproximação. Beleza? Então vamos para a Bacana. atividade? Ah lá, atividade número 1 é para vocês voltarem no gráfico então e observar. O que ela está pedindo? Ó? Com relação ao gráfico anterior, né, qual país investiu mais em energias renováveis de janeiro de 2010 até o fim de junho de 2019? Então, volta no gráfico, é só olhar o tamanho da barrinha, nem precisa pensar no valor, já está bem claro aqui qual que é o país que mais investiu, é aquele que tem a maior barrinha, tá? Não vou contar para vocês não, mas pensa naquele povo assim do oi puxadinho, tá bom? Não é isso, Heitor? Esse E investimento aí, ele é aproximadamente, agora atenção que é uma pergunta que vocês têm que ter calma para responder. Esse investimento, ele é aproximadamente quantas vezes maior que o investimento feito pelo Brasil? Então, ó, o que eu sugiro? Pega esse maior investimento, nós já vimos lá que é o da China, né? Só vocês darem uma olhada lá no valor dele, e vamos olhar o Brasil. Quando a gente pergunta quantas vezes mais, a ideia é vocês pegarem o investimento da China e dividir pelo investimento do Brasil, tá? Pegar um número e dividir pelo outro. Voltando no gráfico, olha lá, ó,
a gente pode perceber o investimento do Brasil aqui, ó. Ah, Heitor, Rodrigo, não tem aqui o valor para a gente consultar. Como é que nós vamos fazer? Observa aqui que tem uma escala, tá vendo? Ó, de 0 a 100. Aí você pode fazer uma marquinha aqui para identificar a metade. De 100 a 200, mais uma marquinha para identificar 150, né? 250, 350, 450, até os 800 lá, beleza? E o Brasil, para você identificar o Brasil, ó, você pega a barrinha, sobe aqui, ó, até bater naquela escala lá em cima, tá bom? Essa é a pista que a gente dá aqui para você saber a quantidade do Brasil, beleza? Agora, ó, somando os investimentos da China, então, sugiro que vocês escrevam aqui, ó. A China foi quanto? Coloca o valor aqui. Depois dos Estados Unidos. Estados Unidos foi quanto? Coloca o investimento dos Estados Unidos aqui. Depois do Japão. Pega o investimento do Japão e coloca aqui também. Somando esses investimentos, então vai somar os 3 países. Quanto foi investido em energias renováveis no período de 2010 a 2019? Então, volta lá no gráfico, pega o valor da China, que já está aqui, dos Estados Unidos, que já está aqui, e do Japão, que já está aqui. Esse está mais fácil, que é só somar esses valores, e aí você vai ter a quantidade total investida até esse período. Beleza? O Heitor vai dar sequência aí. E lembrando que a gente está falando em bilhões, né? Bilhões de dólares. Só lembrando que a unidade está lá está abreviado, né? O número, mas lembrando que aquele número representa bilhões, tá? Então, dando continuidade, letra C, determine de forma aproximada quanto foi investido em energias renováveis na Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha e Canadá. Gastaram no período referente ao gráfico acima, anterior, no caso, né? Então, ó, e depois a gente pede para colocar esses valores em ordem decrescente, tá? Então, para a gente poder fazer uma organização bacana, então eu vou seguir a proposta do Rodrigo aí, né? Vou pegar, por exemplo, observe que agora ficou um pouquinho mais difícil, porque a gente colocou os países que não estão representados lá o número, né? A gente vai ter que fazer o quê? Uma estimativa, tá? E como que eu vou fazer essa estimativa? Usando a dica que o Rodrigo tinha dado de fazer as subescalas, né? Por exemplo, quando a gente pega a Alemanha, tá? O primeiro país aí que a gente pede, observe que ele está acima, a barra da Alemanha está à frente, tá? Quase chegando no 200, então está à frente do 150, está no meio, está mais ou menos no meio, né, Rodrigo? Entre 150 e 200, tá? E entre 150 e 200, a gente sabe que é o 175, tá? Então, coloca aproximadamente 175 bilhões, tá bom? O que a gente quer que vocês façam? Para os outros países, a gente pediu, por exemplo, o Reino Unido, tá? Vou lá no Reino Unido, na barrinha dele, tá? Vou subir ela, tá? Observa aí, ó, ela está antes da metade de 100 e 150, tá? Ou seja, aproximadamente 115, tá? Então, lembrando que quando a gente fala de forma aproximada, gente, não vai ter um valor exato, tá? Eu posso fazer dar um valor, o Rodrigo pode fazer dar um valor, só não pode dar muita discrepância, tá? Desse valor, né? Se eu colocar um valor ali que não faz muito sentido, né? Tá bom? E assim por diante, pessoal. Então, o que a gente quer que vocês façam? Coloca o nome do país, tá? E do lado coloca de forma aproximada quanto que ele gastou, tá? Fazendo assim para todos que foram pedidos, tá bom? E depois o que você vai fazer? Vai colocar em ordem, lembrando que quais são os países? Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha e Canadá. Então, fazer esse processo para todos esses 5 países, tá? Colocar em forma decrescente os números, tá? Ou seja, do maior valor para o menor valor, tá bom? Heitor, sugiro que eles façam uma tabelinha, tá? Isso, a tabela é boa, tá? Como eu disse, fica bacana fazer uma organização legal aí para depois a resposta ficar mais clara e mais fácil para quem está fazendo, né? Tá bom? Então, acho que é isso, tá? Aí agora a gente vai para umas questões mais de sua opinião, sobre a leitura do material que você fez, quais conclusões, o que você já sabe da sua vivência de vida aí, tá? Em sua opinião, o Brasil gasta pouco ou muito em energias renováveis? Comparando com países do gráfico acima, o Brasil se encontra em qual posição em relação a esses gastos? Tá? Então, é o seguinte, eu quero que você olhe lá no gráfico anterior, a gente vai olhar. Ó, o Brasil está ali. Comparando com o que você acha? O Brasil gasta muito, pouco? Você acha que a barra do Brasil ela é grande? Comparando com outros países, por exemplo, o Brasil, aqui vamos supor que
Claro que o Chile é um país muito menor que o nosso, mas, por exemplo, o Chile, que é um país da América do Sul, né? Observe que o Chile está um pouco mais atrás, né, que o Brasil, né? Está lá embaixo, tá? Turquia, tá? Por exemplo, África do Sul. Então a gente vê que até que o Brasil está numa posição bem moderada aí, né? Está na parte de cima, tá chegando no pelotão de cima, vamos dizer assim, né? Está no intermediário e indo para o pelotão de cima, tá? Claro que a China, você observa que a China é um país que está priorizando muito investimentos em energias renováveis. Depois você tem assim, os Estados Unidos. Observa, você vê a grande diferença. A China, que é o primeiro, Estados Unidos gasta menos que a metade da China, né? Então, assim, é uma discrepância grande. Depois, observa que os outros países, as barras vão se assimilando, tá? Vão ficando mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Então, assim, é uma resposta pessoal. Para mim, na minha opinião, seria mediano, tá? A gente tem uma preocupação mediano. Acho que a gente deveria ter mais políticas voltadas para o caso das energias renováveis, mas, na minha opinião, eu colocaria de forma mediana, tá? E em qual posição? Então, a gente contar lá, né? Vamos supor, a China é o primeiro, Estados Unidos é o segundo, Japão é o terceiro, conta qual que é a colocação do Brasil e é só isso mesmo, essa questão, tá? Quer complementar aí, Rodrigo? Não, é só uma questão importante, né, que como aqui a gente faz conversas matemáticas, né, gente, a gente sabe que o investimento em tecnologia e em investimento em educação mesmo, né, e recursos para as universidades desenvolverem, né, técnicas, né, estratégias para criar novos recursos, é algo que um governo precisa pensar. No caso do Brasil, que é um país continental, que você tem recursos, né, naturais, né, aos montes, mas, né, a gente precisa pensar em tecnologias que permitam criar recursos que não vai, por exemplo, pegar a madeira que a gente tem e explorar e acabar com a floresta, por exemplo, né? Então, a ideia é investir em tecnologia. Isso aí, né, cabeças pensantes, né, pessoas que estão pensando em formas diferentes e alternativas. Então, é isso que o país precisa investir, né, em tecnologia, em educação, para conseguir pensar em fontes, né, de energias que você consiga, né, não gastar o que você tem de recurso natural. É uma Com ideia. certeza, Rodrigo, verdade. E você pode ver aí que esses países que ocupam as primeiras colocações são países que sempre se preocupam em investimento em tecnologia, educação, geralmente. Então, assim, Perfeito. acho que está tudo relacionado mesmo, tá? Então, como eu disse, a letra D é uma opinião e você segue colocando qual é a posição, tá? Na letra E, outra questão voltada mais para a sua opinião, com relação ao gráfico, o texto acima, ou seja, o texto que a gente apresenta o material, a gente pede a leitura, que o Rodrigo iniciou, falando sobre as fontes de energias renováveis, a gente pergunta, você acha importante investir em fontes de energias renováveis? Por quê? Primeiro, aí eu faço alguns questionamentos, né? Primeiro, as energias fósseis, né, os combustíveis fósseis, primeiramente, eles têm um limite, né? Vai chegar um momento que vai acabar. Não é um recurso ilimitado, tá? É um recurso limitado, no caso, tá? E lembrando dos prejuízos, né, que esses combustíveis fósseis dão tanto para a nossa natureza, para o meio ambiente, para o nosso planeta de forma geral, né? Então, são alguns questionamentos que eu faço, tá? Lembrando que as energias de fontes renováveis, geralmente, elas são encontram-se em abundância, né? Como o Rodrigo falou, o Brasil ainda tem um privilégio grande aí, pela questão de território, onde está localizado no globo, questão de fontes, de questão lá do Nordeste, como ele bem falou, da questão da energia eólica, né? Então, assim, faça um pouquinho da reflexão de tudo que a gente colocou aí e coloque a sua opinião. Você acha importante investir em energias renováveis? Por quê? Porque sim, tá? É isso aí, Heitor, uma Rodrigo. coisa legal para a gente fechar, toda vez que vocês forem colocar, gente, a minha opinião em relação a isso às vezes a gente tem o costume de colocar assim, eu acho que sim, é bom. Assim, você pode usar os dados do próprio gráfico que a gente colocou, dados matemáticos para você justificar a sua resposta, né? Isso pode Isso. ajudar você a opinar, tá bom? É isso Não, a dica, né, não, Heitor? bacana. É isso aí, Rodrigo. Obrigado aí. Até a próxima dica e abraço. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu!